Deixei mesmo. Primeiro é o goleiro Brazão, camisa 77 na tela. Agradecer, Ademir. Mandar um abraço especial pro Vitinho Santos, meu xará, que faz parte lá do meu grupo Telegram, que me ajudou e colaborou, mandando, porque a gente estava usando as fotos ainda com 7K e tal. Ele deu os pulos dele, conseguiu as fotos, mandou já dentro do padrão. Bacana, hein? Agradecer esse trabalho voluntário aí do grande Vitinho Santos, meu xará, Valeu, que Vitinho. colabora. Um abraço pro Pose também, Rafael Pose, que é o moderador lá do grupo do Telegram. Tá aí na tela, Demir, nosso goleiro De forma sucinta, fez duas Brazones. grandes defesas no final do jogo, só que eu achei que ele foi afoito no Flaco Lopes. Eu concordo com o Vitor, mas eu não tenho essa confirmação por parte do goleiro. Eu acho que ele não confia muito no miolo de zaga para sair do jeito que ele saiu, em cima do Flaco Lopes, que dá um tapa para trás e nenhum volante, nem o lateral Escobar aparece para impedir a finalização do Alan. Não fez uma partida estupenda, mas salvou o Santos no final. Infelizmente não salvou da derrota, mas se ele não pega essas duas bolas, o placar seria mais alto. Fez duas grandes defesas no jogo, mas eu achei que ele foi afobado no lance do gol único da vitória palmeirense, Vitor. E tem um ponto, né? Tirando a questão da tomada de decisão, que ele tem esse estilo de sair mesmo, e aí ele tem que pensar que os adversários, né, que enfrentam ele também começam a estar ciente disso, e aí levam isso em consideração no momento de jogar contra o Brasão e sair, pô, ele sempre vem, né, com tudo e tal. Eu acho que não justifica, né, o que eu até citei como exemplo com relação aos zagueiros. Eu só estou buscando entender, mas não justifica, né? Por isso que ele deixou para mim, de tomar a decisão errada. Mas tem algo para mim, Ademir, que ele precisa melhorar. Vi algumas pessoas até citando. Reposição. Reposição, Ademir. Ele Não tá precisa legal, não. Não tá legal. melhorar a reposição. Trabalhar mais essa questão, até porque ele é um goleiro, né, que está querendo brigar para ser ali o goleiro de primeira prateleira. Ele tem que ter uma reposição muito melhor do que ele vem tendo. Não é melhor, é muito melhor do que ele vem tendo. Teve goleiros na história, Ademir, e o Carlos, tudo bem que é uma outra época, né? Mas o Carlos é um goleiro que eu lembro, Ademir, que às vezes utilizava até as mãos. O goleiro Lucas Perry também fazia isso. Ele com as mãos, ele jogava a bola para o lateral esquerdo, lá já chega da próxima da junção do meio campo. A precisão com as mãos é maior do que com os pés. Eu vejo poucos goleiros treinarem, né? Hoje em dia eu vejo mais os laterais treinarem essa força nos braços, né? Esse movimento para jogar lateral na área. Até falo isso até porque o Sherman melhorou muito nisso, né? Hoje em dia o Sherman tá chegando no King Naldo ali, né? Na cobrança de lateral, né? Jogando longe. E os goleiros também poderiam treinar também essa parte, viu, Ademir? De usar mais os braços para poder jogar essa bola para frente em alguns momentos, porque ela vai ser mais direcionada, né? E talvez essas bolas para os lados do campo tenham uma precisão maior, lembrando o grande Carlos, que fazia isso muito bem. Então tá dito aí sobre o Brasão. Vamos para o próximo. Na tela, o camisa 18, Igor Vinícius, Ademir Quintino. Vou ser bem sucinto. Vinha bem, mas hoje não fez um bom jogo, na minha opinião. É sacrificado porque jogam do lado dele em razão da deficiência do Adonis. Os volantes do Santos não tem mobilidade. Quando ele avança, fica um buraco, um latifúndio, uma fazenda ali pelo lado direito da defesa do Santos. Não foi bem não, Vitor. 4 cruzamentos, aliás, 7 cruzamentos, 4 desarmes, nenhuma finalização. Mas o Igor Vinícius, eu acho que até mediante, se você pegar e tirar uma média, ele é um dos, para mim, hoje, pouco contestado, né? Um lateral que está fazendo bem o papel dele na maioria, né, do tempo. Se hoje não teve uma grande partida, a gente sempre tem que levar em consideração também que o coletivo, às vezes, não funcionando, prejudica, obviamente, a atuação individual. Quem, às vezes, se dá bem numa situação dessa é o goleiro, né? Geralmente, o goleiro de um time que sofre muito defensivamente se destaca bastante. Mas no caso do Igor Vinícius, ele jogou, comparando ele com ele mesmo, Ademir, achei que ele foi pior do que o Igor Vinícius de jogos anteriores. Foi um dos piores jogos dele com a camisa do Santos, Vitor. A verdade é essa. E o fato de jogar com volantes lentos, os laterais, né? E ele que tem o Adonis ainda por trás dele, o lado direito do Santos acaba sendo, digamos, vulnerável em vários momentos. Muito. E é outra coisa que me faz levar a crer que precisa mudar as peças. Não pode jogar com 2 volantes lentos e mais um zagueiro lento. Então, o lado direito do Santos tem 2 jogadores lentos.
E aí ele acaba sendo um cara que tem velocidade. E do lado esquerdo acontece a mesma coisa, Ademir. Vamos para o próximo? Bora. Pronto. Jesus amado! Ô, Ai, Vitor, além da lentidão, desculpa o termo, mas eu não encontrei outro sinônimo agora. Como é cabaço, hein? Fez umas faltas bobas, que cara. bom. Porra, pelo amor de Deus, cara. Para. Ele Queria perdeu aquela saber mania quem de querer foi. dar Eu uma queria. intimada nos caras, né? E eu queria saber quem foi o artista que indicou esse rapaz pro Santos. Juro por Deus, eu gostaria muito. Olha, nesse aí, eu acho que o Vojvoda, se não foi ele que indicou, foi ele que aprovou e tem uma culpa ou uma conivência, porque não é coincidência, é um jogador que quando estreou como profissional no Defensa e Justiça, foi a mesma temporada em que o Vojvoda passou pela equipe. Então dizer que ele desconhecia, que não tem nada a ver com isso, como é o caso do Brahim Bilal, Como é não é o lento, hein? caso do Adonis. E o Como é Vitinho, sempre lento. muito atento, ele tirou o Frias, Ademir. Que eu acho até que ele podia pensar nisso, que no Brasil, zagueiro com o nome de Frias, né? Time entrando numa fria, tal, é uma piada pronta. Tenta só Adonis, querido. Vai que, né? Tem gente que acredita aí na numerologia. Vai que numa dessa melhora, né, Ademir Quintino? É um zagueiro que 4 milhões de dólares, Ademir, olha, meu Deus do céu, viu? Tem uns zagueiros aí que se a gente para pensar, imagine quanto que não valeriam. 4 milhões de dólares, sem O pensar, rapaz né, aqui Ademir? no, Era rapaz muita aqui no convicção, chat. Ademir. Rapaz aqui no chat falou que não teve erro na defesa. Ah, então o gol foi só mérito do Palmeiras? Tá bom, legal. Beleza. Não, Ademir, tem um monte de gente falando um monte de coisa das É mais brincadeira, né? distintas. Não, mas aí a pessoa às vezes fala isso justamente para ver se te irrita, se tira a Não, gente do não sério. aumentou meu tom de voz, não aumentou. Eu nem botei a mensagem dele aí. Vamos pro próximo, vai. Mas o Adonis, só para completar, eu não entendo assim. Qual é a coerência que tem a direção? Zé Ivaldo vem com opção de compra, né? Independente do valor, tá? Com opção de compra e você vai ver o quê? Vamos avaliar para ver se eu vou comprar. Chegou o momento que o Zé Ivaldo deixou de valer a pena, sai, perde o número da camisa e tudo e volta como solução. O Adonis não, Demir, eles foram com convicção, comprando, cara. Eu queria O entender Adonis e o Alex. O Adonis e o Alex. Ademir, são essas perguntas que não são feitas e que não são respondidas. Tem várias perguntas, eu faria uma lista para o que eu queria saber do Alexandre Matos e do Marcelo Teixeira, mas eles escolhem com o que eles vão falar. Né? Então as perguntas são combinadas e essas óbvias não são ditas. Por que vocês compraram? O Barreal, por exemplo, não foi comprado de cara. Por que o Cabadeiro foi, Ademir? Eu queria entender essa lógica, cara. Eu queria realmente entender. Cabadeiro, 10 milhões de real. Zé Ivaldo, meio atabalhoado hoje, Vitor. Voltou a ser o Zé Ivaldo de ser, meio atabalhoado, achei. Mas foi melhor que o... Aliás, pra ser melhor que o Frias, não precisa muito. Foi um pouquinho melhor que o Frias, mas meio atabalhoado e foi envolvido no lance do gol. E eu fico imaginando o que faz o Luan Pérez nos treinos, né? Deve estar indo muito mal, deve estar jogando muito mal. Ou o técnico é incoerente e não escalar, não é possível. Então, a gente não. O fato de não acompanhar os treinos, eu tenho que acreditar, né? Sou obrigado a acreditar. Ou aceitar é uma coisa, né, Demir? Acreditar que ele possa estar vendo como melhor opção, porque eu não acho que ele escolheria o pior a jogar. Mas eu gostaria de ver o Zé Ivaldo jogando com o Luan Pérez. E outra coisa, eu gostaria que o Alex Duarte jogasse, né? Porque eu não vou ficar criticando ele, criticar porque ele foi comprado de uma maneira diferente da negociação de outros atletas é uma coisa. Criticar o atleta, eu falei outro dia para umas pessoas, e volto a dizer, ele foi o que menos falhou, foi porque o que menos jogou. Mas daí, Valdo, dos zagueiros ainda, Ademir, eu ainda acho que é o menos pior. Vamos pro próximo. O Brabo. Pra mim, ele foi o pior jogador do Santos na partida de hoje. Não só foi pelo lance do gol, não. Ele errou cruzamento, tomada de decisão. Hoje foi abaixo da crítica, Vitor. Não tenho mais nada pra falar do Escobar hoje. Nada do que ele fez hoje deu certo. Camisa 31 Escobar na tela, para quem apenas nos ouve. Olha, eu sei que tem muita gente que enaltece o fato do cara ser esforçado, do cara marcar. Eu sei disso. Mas o lateral, gente, já faz muito tempo, faz muito tempo que o lateral passou do meio campo. Antigamente, mas muito lá atrás, anos 60, né?
Anos 60, laterais... isso aí. 70 já tava avançando. 70? Marinho Pérez, vai por aí. Nelinho, vai por aí. Você pega a Copa de 70. Carlos Alberto Torres tinha Liberdade, né? Os dois laterais, Everaldo, Marco Antônio, mas quem acaba jogando fica mais defensivamente. O time do Santos, por exemplo, o Escobar poderia ser um terceiro zagueiro. Esquece, ele vira ponto fraco no jogo aéreo. Vai ser bola na segunda trave em cima do Escobar. A estatura faz diferença, né? A questão é que você, quando joga com dois volantes como o Santos tem, você fica, em alguns momentos, com 4 jogadores atrás da linha da bola. Os 2 zagueiros, mais os teus 2 volantes. E aí tu tem um lateral que também não tem a característica ofensiva, uma valência, né, um ponto forte a parte ofensiva. Tu fica com muitos jogadores, Ademir, que preferem até ficar na parte defensiva. E o Escobar, para mim, não é um jogador de Série A. Para começar, para mim o Escobar não é um jogador de Série A. Não é um jogador para ser titular do Santos. Eventualmente ele jogar, ele entrar numa partida é uma coisa. Ele ser o titular do Santos, você vende o seu lateral e aí você fala assim, não, é porque eles vão apostar no Vini Lira. O torcedor olha e fala, pô, deram 3 pro Lira. O Souza nem a 3 tinha, era 33. Agora vai. Gente, não vai. Pelo jeito não vai. Sinceramente, o Escobar, para mim, ser lateral do Santos, para mim, é o primeiro indício de que a gente vai sofrer na Série A. Próximo. Capitão. E aí, camisa 15 e o Ilharão na tela. Nem Frá, nem Fru, Vitor. Mas ele foi um pouquinho melhor que o Schmidt, mas não o suficiente para conter esses espaços dos lados, para fazer a cobertura. Não gostei. Hoje eu não gostei, não. Não gostei, não. Ó, o que foi um pouco melhor do outro jogo, Ademir, que a gente mostrou os mapas de calor, e peço desculpa que eu não esteja fazendo isso dessa vez, porque cheguei em casa às 22 horas e 20 minutos para começar a live, né? Logo em seguida, não deu tempo realmente, mas pelo menos dessa vez o mapa de calor deles não se chocou tanto. Ficou mais definido o Ilharão pelo lado direito, da volância, e o Schmidt pelo lado esquerdo, porque em outro jogo os dois estavam ocupando o mesmo espaço. Sim. O Arão, ele dá uma possibilidade para o Santos que o Santos não se utiliza, que é ter uma variação tática com ele entrando entre os zagueiros, que aí mais um motivo para tu ter um ala, um lateral que bom ofensivamente para o lado esquerdo, para poder, Ademir, fazer um losango defensivo. O que é o losango defensivo? É ele recuar para ser o zagueiro por dentro, você tem um zagueiro pelo lado esquerdo, um zagueiro pelo lado direito e um volante à frente desses 3 jogadores, forma um losango defensivo. Algumas equipes utilizam disso, só que você não pode ter um jogador jogando na ponta do losango, nas 2 pontas do losango com característica muito parecida. São muito similares. O Ilharão poderia ser testado de zagueiro? Podia também, do lado direito da defesa. Ia melhorar a questão da lentidão? Não ia. Só que eu fico na dúvida, será que ele joga pior que o Adonis, se for de zagueiro? Será? Os jogos que eu vi da Grécia não comprometeu. Será que ele jogaria pior que o Adonis? Eu acho pelo menos que ele é mais inteligente de tomada de decisão. Só que é lento também. Agora, volante, ele e Schmidt, juntos, um prejudica o outro, Ademir. É isso. Penso do mesmo jeito. Não vou nem me estender. Penso do mesmo jeito. Próximo. É um prejudica o outro, cara. Se eu critiquei o Arão, o Schmidt esteve abaixo do Arão, na minha opinião. Só isso que eu quero falar. E tem uma coisa também que eu até esqueci de falar do Arão, que eu vou conferir também com relação ao Arão e ao Schmidt, que é o seguinte, ó. Arão terminou mais um jogo sem ter nenhuma finalização, tá? E aí você me pergunta, e o Schmidt? Também não. Ele teve uma finalização que foi bloqueada. Então a gente tem 2 volantes que não fazem o área a área, ou box to box, como gosto de chamar, não finalizam de fora, né, Demir? Não toca e passa, não faz overlap, então tem muito mais pontos negativos do que positivo na hora de tu armar o meio campo com esses 2 jogadores. Ok? Chegou no camisa 32 Roleiser, o meia que jogou centralizado. E hoje é do jeito que ele gosta de jogar. Mal, disperso, desligado. Porra, e pelo investimento que o Santos fez, era pra jogar um pouquinho mais, né, cara? Ele joga mais do que isso. A gente sabe que ele joga mais do que isso, mas não tem jogado, Vitor. Não tem jogado.
Eu achei que ele pegou a bola muito no campo defensivo e o mapa de calor dele acabou me confirmando, viu, Ademir? Até tenho aqui o direcionamento dos passes dele. Ele pegou a bola, na maioria das vezes, no campo defensivo, o que, para mim, né, e para ele também não deu para perceber que não foi o ideal. Ele teve 2 finalizações, uma foi no alvo e o outro foi um chute bloqueado. E até que nos passes ele teve um bom nível de acerto, né, de 25 passes ele acertou 22, 88%, ficou acima da média do time, né, no geral. E só que muitos passes, ele deu desses passes, foram 6 dentro do próprio campo e 3 passes longos que foram certos. Eu não acho que ele é um jogador que eu vou criticar e ser e querer que descarte do time. Eu ainda vou insistir e gostaria de ver um Santos com 4 jogadores no meio campo, numa formatação que pode ter uma rotação, não necessariamente para ser um quadrado, um losango, figura geométrica que quiser. Põe 4 no meio e 2 na frente. Esses 4 fecham a linha de 4 e os 2 na frente sendo Gabigol e Neymar. É o que eu espero. Só que precisa arrumar esses 4. Lá na frente a gente já sabe o que vai acontecer, Ademir. A gente já sabe o que vai acontecer. Porque não vai vir outro jogador, vai jogar Neymar e Gabigol. Eu não espero que ele vá colocar no meio de Neymar e Gabigol um Lautaro. Para atrapalhar, por favor. Tem que atrapalhar. Só que eu queria ver Roleiser com o Barreal, com o Neymar, com o Gabigol, com outro meio campista mais rápido, pode ser o Gabriel Menino, junto com o Schmidt, com o Arão, ou com outro jogador, com o Zé Rafael. Eu queria ver o Santos com um jogo associativo, mais próximo um do outro. Eu acho que assim rende mais tanto o Barreal quanto o Roleiser, que a torcida espera muito, porque ele tem, como disse outro dia um amigo, né? Ele tem um valor dele nas costas dele quando ele joga, né? Todo mundo sabe quanto que o Santos pagou nele. Só na audiência rotativa, gente, com gols de Matheus Xavier, Pedro Assis, Natson e Kenai, o Santos venceu a Ferroviária por 4-1 na noite desta quarta-feira, em jogo válido pela 3ª fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, na cidade de São Carlos. Agora o Santos aguarda o seu adversário. O Santos classificou para as 8º, o Peixe está com 100% de aproveitamento. O adversário será o Cruzeiro de Belo Horizonte, que eliminou a Ponte Preta na 3ª fase. Então, provavelmente sexta-feira, data, horário e local ainda não foram definidos. Santos e Cruzeiro nas 8º de final da Copinha, Vitor Hugo. Lautaro ou Vitor? Se tu conseguir me explicar que oposição jogou o Lautaro, eu te agradeço. Ele estava aberto pela esquerda, mas ele não foi ponta. Teve momentos que ele foi segundo atacante, mas também não foi segundo atacante. E ele perdeu um gol que não pode perder, Vitor. Cruzamento foi no segundo pau, ele veio de cruzar, só dar uma cabeçada, meter aquela casquinha na bola para ela ir em linha reta. Ele errou o tempo de bola, ele estava já caindo quando ele cabeceou e cabeceou nas costas do Kelvin. Ali era 1-0 e o jogo poderia ser outro, Vitor. O camisa 19 Lautaro, realmente, eu não espero muito dele, tá, Ademir? Não, eu não espero absolutamente nada dele. E eu falei isso quando ele nem tinha sido contratado. Eu entrei naquele modo Ademir Quintino, né? Que nem você falou. Não fico esperando nada, não tenho expectativa nenhuma, que aí se acontecer alguma coisa, tu se surpreende. Né? É uma alternativa interessante. Aliás, pro Santista, né? Como um todo. Aliás, a bola é redonda demais para ele, Vitor. Desculpa. Então, o Lautaro Dias, Ademir, dessa vez, diferente do outro jogo, ele finalizou, só teve uma tentativa de finalização. Nesse jogo ele teve 4 tentativas de finalizações. Meu Deus. Um chute bloqueado, né? E 2 foram no gol, né? E é considerado, né, um gol perdido, um dos lances, né? Isso aí tá bem claro, que a tomada de decisão não foi das melhores, mas é outro jogador que, para mim, na minha visão, não é um jogador de Série A. Não é um jogador de Série A. A gente precisa, não é colocar um carimbo nele, não é isso. É que você compara com algumas outras equipes, alguns jogadores que o Santos até, né, sondou, especulou, apalavrou, encaminhou, e aí no final das contas não foi o Lautaro. Se o Matheus Xavier não tiver oportunidade, sendo que o Lautaro está tendo oportunidades de maneira repetida, se não derem minutos suficientes para o Matheus Xavier, cara, por favor, não me venham dizer, gestão do clube, Alexandre Matos, seja quem for aí, que o Santos valoriza a base, que o Santos isso, que o Santos aquilo, que, cara, vai enganar bobo, cara. Pelo amor de Deus. Tá na tela o Eu achei que ele foi o menos pior do time, Vitor. Sim, com certeza. Com certeza. E aqui eu ainda
Se jogasse pior do que jogou, esse aí eu ia falar, que nem o pessoal gosta de falar, eu ia falar passar pano. Porque além desse rapaz ter um crédito, esse rapaz fez o primeiro jogo dele na temporada. Fez uma tabela interessante com o Tassiano na jogada com o Lautaro Dias, perde o gol, Vitor. Pois é. Eu acho que assim, Ademir, e o esquema tático ainda não, para mim, na minha visão, a maneira que o Santos joga ainda não favorece o que pode se extrair de melhor do Barreal. Eu ainda penso que o Barreal é um cara que vai render mais, pela esquerda, jogo mais aproximado, é um cara que nitidamente tem característica de futsal, que gosta do espaço pequeno, que ele poderia, com jogadores, um mais próximo do outro, fazer o Santos ter um controle melhor do jogo. Ademir, tu vê o Santos controlando a bola e o jogo no campo ofensivo, no campo do adversário, rodando a bola de um lado para o outro, tipo, não dá por aqui, volta. Esquece. Vamos por ali, não dá, vamos por ali. Não com paciência, com paciência, variando a jogada, esquece. Aliás, Vitor... O time é um time vertical, nós estamos empurrando a última linha. Não. Eu ia esperar para falar na hora que a gente fosse analisar o treinador. O Vojvoda não é retranqueiro, mas é muito conservador, Vitor. Eu vou repetir, o Vojvoda não é retranqueiro, mas é muito conservador, Vitor. Ele não tenta nada diferente, Vitor. Pois é, o Wilton Marques diz, VH, ele não tem medo de ir pro individual. Então, o Wilton Marques, olha aí, o Rodrigo Tabata está de volta. Ai. O Wilton Marques, eu sei disso. Inclusive, ele prefere que o cara venha seco nele, porque ele tem aquela reação típica do jogador de futsal. Agora, ele não é um cara que vai para cima para tentar no 1 contra 1 como um ponta. Fizeram dele ponta, fizeram dele um jogador para jogar aberto, mas ele não é ponta. Você pode fazer um cara jogar aberto, como fizeram com o Everton Ribeiro, como fizeram com vários jogadores, e ele não necessariamente ser um ponta. Ponta que eu falo é aquele cara com aquela característica de buscar agressivo, drible curto, procurar linha de fundo, cruzamento. Isso, de ter tesão pela linha de fundo, como o nosso querido Almir Fraga, né? Camisa 7 do Santos. Maravilhoso, Almir. Eu vou na linha de fundo. Tu faz o que tu quiser aí, amigo, mas eu vou na linha de fundo. Quem vai na linha de fundo no time do Santos, Ademir? Quem vai? Quem tem mais possibilidade de ir na linha de fundo do time do Santos é o Igor Vinícius. O Igor Vinícius. Vamos para o próximo, Ademir Quintino. Tassiano, camisa 16. Vitor, quando foi acionado não foi mal não, só que ele foi pouquíssimo acionado no jogo. Também acho. Pouco. Aliás, né, não é de hoje. Aliás, o centroavante no Santos morre de fome, cara. Tem muita dificuldade. Porque hoje ele tava espetado, viu, Vitor? Ele tava espetadão, ele. Quem tava pelo lado era o Lautaro. Eu citei no último jogo, né, Ademir? Fiz até um tweet durante o jogo que até os 33 minutos tinha acionado, o Gabigol tinha pego 5 vezes na bola. Em jogadas esporádicas, ele vinha dar uma carimada. Hoje o Tassiano, se teve 3 participações, foi muito, Vitor. Assim, que eu me recorde. E tem uma outra coisa que a gente precisa levar em conta. É diferente você ser o elemento surpresa e você já está fixo na área. O Tassiano funciona mais para esse momento de finalização, onde ele tem o ponto forte dele, é ele chegando, Ademir. É ele fazendo o movimento. Ele não é o cara de ficar fixo para esperar. Mesmo assim, ele ganha muitas vezes no jogo aéreo. Mas ele é melhor, Ademir, ele vindo como esse elemento surpresa. Mas ele é um cara, Ademir, que não tem a capacidade de armação. Ele não é um meia que arma a jogada e cria a situação de gol. Ele é um meia atacante, esse cara que chega para finalizar. Mas o time, Ademir, precisava ter um meio campo mais recheado, né? Até para poder jogar com 2 atacantes por dentro e eles serem abastecidos. Já que não tem velocidade, povoa o meio de campo, preenche, nem isso o Santos faz, Vitor. Carla, minha querida! O Tassitanos pode fazer. Não foi bem quando foi nessa função, o Carla, fotógrafa. Não foi bem. Não, eu acho, inclusive, Carla, que aí naquela posição o Santos tem outros jogadores. Agora temos que esperar até para ver como é que vai ser utilizado o Gabriel Menino. E se o Bom Tempo, quando tiver recuperado, voltará a ter espaço, né? Eu acho que o Tassiano é um cara que pode ser útil nessa situação que eu falei, né? Até mesmo entrando durante as partidas. Ele é um cara que vai fazer o preenchimento de área, vai chegar na área para finalizar, mas ele jogar já como ele que é o centroavante esperando a bola, eu não acho que seja o ideal, tá? E aí chegamos nos substitutos, Ademir Quintino, a começar com o Gabigol. As substituições foram feitas aos 17 minutos do segundo tempo. 3 substituições, Ademir. Isso, entrou essa é a primeira delas. Entrou o Miguelito e o Zé Rafael. O Gabriel entrou muito mal no jogo de hoje, Vitor. Errou tudo também.
Ele sabe fazer gol, mas errou tudo. Arrumou 2 contra-ataques, chutou a bola lá na Avenida Sumaré. Eu achei até que tinha sido escanteio esse lance, Ademir, tinha desviado. Não foi bem, não foi bem. Foi muito mal, por sinal. Foi muito mal. Ele sabe fazer gol, mas hoje foi muito mal. Ademir, vou te dar um exemplo de algo que o Palmeiras, inclusive, fez e que não seria de todo ruim se o Santos fizesse. O Santos não poderia ter jogado, por exemplo, um jogo com uma defesa e um outro jogo com outra? Não poderia ter feito essa, digamos... Tu ia fazendo testes ao longo da competição. Esse revezamento para que os jogadores estivessem descansados, assim, olha, não estou jogando 2 jogos seguidos, jogo um jogo sim e um jogo não. Nesse começo, até para você testar e ver várias possibilidades. Claro que tu fala isso e o cara fala, pô, mas fizesse isso, perdesse pro Palmeiras, não fez e perdeu igual, pô. Entendeu? Se o Gabigol não tinha condições de iniciar o jogo, será que o ideal é ele entrar? Só que se tu leva ele era ficar banco, trabalhando na fisioterapia, porra. Aí o que eu falo, Ademir, você leva ele pro banco, você tá perdendo, como é que tu não põe ele? Porque se o cara tá no banco, é porque ele tem condição de jogar. E aí, se tu levar o Gabigol, tu é obrigado por ele. Não tem como no time do Santos hoje o Gabigol não entrar. Acho até que podia ter entrado no intervalo. O fato de ele não ter entrado no intervalo já mostra assim, ele não tá tão, né, vai poder jogar menos minutos. Só que se tu jogar menos minutos sem intensidade, sem a tua melhor forma, também não adianta, Ademir. Esperar aquela bola que vai sobrar, não sei se foi inteligente ter colocado o Gabigol nesse segundo tempo, não, viu, Ademir? Penso do mesmo jeito igual você. Vamos pro próximo. Zé Rafael, Ademir Quintino. Entrou mal demais, hein, Vitor? Desculpa, eu sou fã do futebol desse rapaz, sou fã do caráter dele, mas entrou muito mal, hein, Vitor? Mas tu não acha que é um outro jogador que, assim como o Barreal, a gente tem que dar uma segurada pelo fato... Você fica à vontade, hein? Tô só dando uma sugestão. Porque ele tá longe do ideal. E ele, até mais que o Barreal, precisa de ritmo, né? Precisa, ainda mais depois de uma cirurgia delicadíssima nas costas, Vitor. Esse cara sabe jogar bola, Vitor. Eu não sei o que tá acontecendo. Esse cara joga demais, Vitor. Mas hoje ele não entrou legal, não, Vitor. E ele não resolve a questão totalmente. Se trocar, por exemplo, um dos volantes por ele, porque ele também, a questão da lentidão também pega. A diferença é que ele chega na frente, ele faz área a área. Ele chuta, ele aproxima mais. Então dá um upgrade nesse sentido. Ele tenta uma bola para quebrar as linhas. Mas eu penso do mesmo jeito, Vitor. O Zé Rafael, só para você ter uma ideia, Ademir, o Zé Rafael na partida teve 25 ações com bola, tá? Ele finalizou uma vez, ele acertou 89% dos passes, 17 de 19, mas a maioria dos passes, ali para dizer que, olha, só uns 2 foi para frente, a maioria dos passes foi todos passes laterais, Ademir. Eu consigo ver aqui eu sou fã do futebol desse rapaz, tá, gente? Eu sou fã do futebol desse rapaz, quero deixar claro, tá? Eu também gosto do Zé Rafael como jogador, né? Mas também está longe do ideal, né? Hoje ficou devendo. Depende muito da parte física e ele não tá legal. Não tá mesmo. É outro jogador que com 4 dos jogadores do meu campo favorece mais o estilo de jogo dele, né? Não ficando tão distantes dos companheiros. Olha quantos jogadores, Vitor, com a mesma característica que o Santos tem no meio de campo, que eu falo da falta de equilíbrio no elenco, cara. Questão da lentidão, né? Camisa 30, Miguelito, o Ademir Quintino também entrou aos 17 minutos do segundo tempo. Vou pegar os dados aqui do Miguelito. Miguelito deu 2 passes decisivos, segundo a plataforma. Teve um cruzamento, acertou os 12 passes que ele deu. Deu um chute, Vitor, um chute no gol, mais nada. Acertou todos os passes, né? Não dá pra dizer que jogou mal, né? O cara que acerta todos os passes. Aquele passe lateral, né, Vitor? Bem próximo. Não, mas teve cara que dando passe lateral errou, o Zé Rafael errou. Mas eu não acho que ele apareceu pro jogo. Eu também não vou cobrar do Miguelito bem discreto, da mesma forma de outros jogadores. Eu acho que jogos... acho que a palavra correta é essa, discreto. O Vojvoda falou que ele treinou bem, tanto que ele disse que ele tá na frente do Bilal e de outros jogadores. O Miguelito precisa de oportunidade. Pode ter gente que xingue, que é contra isso e aquilo, mas eu volto a dizer, meu parâmetro que eu criei no Santos para oportunidade foi o Casares. O Casares não é formado no Santos, o Casares era muito caro e o Santos deu 514 minutos para o Casares. Se o Santos não der minutagem para o Miguelito no estadual, melhor novamente negociá-lo
do que segurar esse jogador, que tem muitos clubes que têm interesse nele, viu, Ademir? Eu, pelo menos, conheço 3 É que têm verdade. interesse, tá? Cada das 2 eliminatórias. deles consultaram a Personal Scout para saber se ele se encaixava em determinado perfil. E para um deles eu disse que sim, tá? Só que o próprio Santos não quis negociar o empréstimo desse jogador. Ok, Rapaziada que estava em Barueri, acaba de chegar aqui no estúdio da Energia, daqui a pouco eu vou ser despejado daqui. Acabou, né, Vitor? Vamos para nossa interação, mas antes falar que você pode fazer o Pix de... tem o Robinho Júnior. Tem o Robson Júnior e o Vinícius Lira. E o Lira ainda. E Perdão. O treinador, você está... Calma. Eu sei que não foi bom o jogo e tal, mas temos o nosso rito. Vamos lá. O que dizer de Robinho Júnior? Razoável apenas, Vitor. Entrou aos 82 minutos. Vou cobrar do cara. O cara jogou... Tudo bem que o jogo foi até 98. Jogou 16 minutos. 7 ações com bola. 7 ações com bola. 16 minutos. Ainda teve uma finalização. Mas 7 ações com bola, eu não vou falar nada sobre o jogador. Não deu tempo para fazer nada, Vitor. Não deu tempo para fazer nada. E o Lira, então, Ademir, que entrou aos 88? Ele tentou um chute lá, mas ele estava tão desesperado que ele errou o chute. 3 minutos mais os acréscimos, jogou 11 minutos. Não deu tempo de fazer nada. Eu espero que tenha sido um aviso, né, um presságio de que próximo jogo teremos Vinícius Lira como titular. Será, Ademir? Ou eu estou me iludindo e, em consequência, iludindo... Eu acho que você está... iludindo as completamente pessoas? Iludido. Completamente liberado, né, Ademir Quintino? Eu sou um homem totalmente liberado. Isso. Coisa linda. Ai, Aguinaldo. O Aguinaldo Timóteo era santista, Ademir? Botafoguense. Doente. É verdade. Inclusive pagou o enterro do Garrincha do próprio bolso. Verdade, pô. Poxa vida, eu até tenho foto dele aqui com um dia ele entrou num jogo lá que o juiz deu um pênalti, ele invadiu o jogo e tinha que acabar o jogo. Tinha pouca personalidade, criança. E era faixa preta de karatê. Rafael puxando minha orelha, muito otimista, VH. Eu também acho. Tá bom, eu aceito puxão de orelha, sem problema. E agora chegou nele o nosso treinador, foi fora. Voltando a dizer e deixar claro, eu, Vitor Hugo, não quero que mande o treinador embora, não quero fritar o treinador, não acho que o problema é o treinador, que se trocar o treinador resolve. Não é isso. Eu acho que tem outras coisas a serem feitas, inclusive colocar mais jogadores à disposição dele, mas que algumas coisas, a ordem tem que vir de cima, porque eu acho que, Ademir, se você tem um clube que forma os jogadores, se você tem o Matheus Xavier e você está colocando o Lautaro, eu acho que tem que vir a ordem de cima de que, olha, quantos minutos você deu para o Lautaro? Agora você, por favor, dê oportunidade para o Matheus Xavier, porque não é possível que ele vai ter um desempenho pior do que desse outro rapaz. Não é possível, entendeu, Ademir? Então, que isso seja feito, que o time da Copinha avance bastante e que alguns jogadores possam ter oportunidade, já que alguns jogadores do Santos são abaixo do aceitável, como o Escobar, que pode jogar o Vinícius Lira, o Matheus Xavier pode jogar no lugar do Lautaro, o Gustavo Henrique pode entrar e melhorar a mobilidade e a força da marcação, não que seja titular, mas jogadores que podem ser úteis. E outra coisa, é durante o estadual que a gente tem que ver, Ademir. É isso que eu acho. Se não for no estadual, esquece que vai ser difícil. Só vai ser pela dor, sabe? O bicho pegou, coloca os meninos aí, como tem sido o praxe. É isso. Foi foda. O treinador não é retranqueiro, mas muito conservador. E péssimas tomadas de decisões nas escolhas dos atletas que ele coloca em campo. Tu disse que ele é conservador, Ademir, por manter a própria convicção e não mudar de ideia, teimosia. Por não tentar mudar. Por não tentar mudar a ideia. Gabriela, treinador Gabriela, tipo Carilli. Eu nasci assim. É isso aí. Ele mantém o mesmo padrão de jogo. Você pode reparar, ele não muda nem durante o jogo e muito mais pro jogo seguinte. Conservador. Eu confesso que eu esperava mais dessa segunda temporada dele à frente do clube. Pré-temporada foi curta, mas dava para ter um repertório maior. Poço de teimosia. Pronto, falei. E eu não vi a coletiva dele, eu vou assistir ainda. Vou ouvir, passeando com o demônio, a coletiva dele, e amanhã pela manhã, depois do meu boletim da rádio, vou assistir o jogo da Copinha, ainda mais sabendo que o Santos ganhou.
4x1. Ademir? Um 4x1. copinho de iogurte, Ademir, um pãozinho de queijo. Sabendo que ganhou, fica bem melhor, hein, Ademir? Hein? É que nem tiver a reprise da Copa de 70, né? A final contra a Alemanha de 2002. Já sabe que ganhou, Ademir. Já não vai se aborrecer, já está garantido. Isso aí. Assim como está garantido o seu êxito na